Hoje, 11º domingo, depois de Pentecostes, e o Evangelho de hoje nos fala sobre a cura de um surdo-mudo. E isso quer dizer muitas coisas para nós católicos, que é o que vamos comentar hoje, seguindo a orientação de Santo Afonso Maria de Ligório, os seus comentários aos Evangelhos. Tetigit lingua eius et solutum est vinculum. Tocou-lhe na língua e soltou-se-lhe o impedimento, diz o Evangelho de hoje. Refere São Marcos, no presente Evangelho, o milagre que fez o nosso Divino Salvador, curando a um homem surdo e mudo, só com tocar-lhe a língua. Tetigit lingua eius. Porém, destas últimas palavras, não se deduz que aquele homem fosse de facto mudo, senão que tinha a língua impedida e não podia falar expeditamente. Por isso acrescenta São Marcos que depois do milagre falava bem, loquebatur recte. Foi, portanto, preciso um milagre para desatar a língua deste homem e tirar-lhe o impedimento que tinha. A quantos, porém, faria Deus uma grande graça se lhes prendesse a língua, para que não pudessem falar desonestamente? E, na verdade, quem padece deste vício faz grande dano a outros. Por isso que no sermão de hoje vamos tratar de 2 pontos. O primeiro, que o falar desonestamente faz muito mal para nós mesmos. E também, para aqueles o que prefere palavras desonestas causa grande dano a si mesmo, e aqueles que falam também palavras desonestas ou coisas desonestas causam grande mal aos que ouvem. Nós escandalizamos aos outros com as nossas más palavras e ao mesmo tempo também a nós. Por isso que às vezes é melhor calar, silenciar, do que falar coisas ruins. A imitação de Cristo e mesmo a Sagrada Escritura fala sempre isso, Muitas vezes me arrependi de ter falado, mas nunca de ter silenciado. Santo Agostinho, no seu comentário aos Salmos, chama Satane mediatores, medianeiros de Satanás, aos que falam desonestamente, porque onde Satanás não pode chegar com as suas sugestões, chegam estes com as palavras obscenas que pronunciam. Destas línguas malditas, diz São Tiago, a sua língua é um fogo inflamado pelo inferno. Pode dizer-se que esta é aquela terceira língua de que fala o eclesiástico, lingua tertia multus commovit et dispersit los. No livro do Eclesiástico, capítulo 28, versículo 16. A língua espiritual é a que fala de Deus, a língua civil é a que fala dos negócios do mundo. Há, portanto, uma terceira língua, a do inferno, que fala das obscenidades carnais, e esta é a que perverte a muitos cristãos e que faz com que se percam. Então, conversas desonestas, como diz Santo Afonso aqui, a primeira língua fala das coisas de Deus, coisas santas da religião, por isso que temos que ter amizades com pessoas que são da igreja, pessoas que querem a Deus, querem se salvar, e aí podemos falar sobre coisas santas ou coisas da religião. A segunda língua são as coisas do mundo, negócios do mundo, Quem vive entretido com essas coisas e quase nunca fala de Deus, mas somente das criaturas. E a pior de todas, que é a terceira língua, é a língua desonesta, que fala somente obscenidades e coisas
perversas, né, que pervertem o espírito. E isso não somente em ciclos de amizades, né, a internet aí tá cheio da terceira língua, né, de coisas malditas, infames, desonestas, de tudo que não presta. Né? Então, muito cuidado. Conversas também com pessoas, né, como eu disse, que não são da igreja, muitas vezes no trabalho a gente tem que policiar, mesmo às vezes em famílias, parentes, amigos, que só falam coisas ruins, que não servem para nada, que não edificam. Né? Então, sempre está vigiando, né, que tipo de conversa, isso vai me levar para onde? Né? Para o céu ou para o inferno? O real profeta, falando da vida dos homens sobre a terra, diz: Via illorum tenebre et lubricum. O seu caminho são trevas e lubricidade. Como se disseramos, o homem, enquanto vive, caminha no meio de trevas por um caminho resvaladiço, e por isso está em perigo de cair a cada passo. Se não tem toda a cautela e não olha onde põe os pés, com o fim de evitar os passos perigosos, isto é, as ocasiões de pecar. Estamos aqui nesse mundo, Deus está nos provando, esse mundo é uma prova, assim como Deus provou os anjos e a maioria se perdeu, uma terça parte do céu caiu, juntamente com Lúcifer, né? Assim também os homens vão ser provados aqui nesse mundo. Então, estamos sempre sendo postos à prova. E então o nosso caminho é um caminho escorregadio. Né? Temos que estar sempre com cautela. Você vai no lamaçal, você anda assim com cuidado, porque senão você pode escorregar e levar um tombo. A mesma coisa na vida espiritual. Né? Temos que estar toda hora se policiando, observando. Para isso, vai me levar aonde? Né? Cuidado aqui. Não, essa pessoa, infelizmente. Né? Então, toda hora a gente tem que estar se orientando para não pecar ou fugir das ocasiões de pecado. Ah, se eu for passar ali, já sei que ali, aquela conversa ali é só coisas desonestas. Ah, não vou passar, nossa, aquele grupo ali, essa pessoa só fala, então eu já vou cortando e já vou evitando esse tipo de gente. Que são ocasiões de pecado. Portanto, se neste caminho tão escorregadio houvesse alguém que o impelisse para fazê-lo cair, só por milagre não cairia no precipício. Então você vai passando num lugar escorregadio, você está à beira do precipício. Se tem alguém que te empurra, dificilmente você não vai cair. Pois é isto precisamente o que praticam os satélites do demônio, diz Santo Afonso, que pronunciam obscenidades e induzem os outros ao pecado enquanto estão neste mundo, habitando nas trevas e cercados de uma carne tão propensa a este vício. Satélites do demônio, né? Que vivem aí induzindo os outros a pecarem. Então, muito cuidado, né? Eu gosto, né, de ouvir coisas, né, obscenas, desonestas, ou eu as falo. Né? Então, temos que ver isso, né? Se policiar. Se sou eu que falo e que vivo dizendo coisas ruins, palavrões, palavras terríveis, né? E hoje, aquele homem que morreu, que vivia chamando palavrão, meu Deus, o Olavo de Carvalho, né? Esse homem é terrível, né? Uma família não pode ouvir conferências desse homem, né? Sem pecar gravemente. Né? Então, não é uma coisa recomendável as aulas desse homem, que se diz professor, como vários outros aí se dizem também. Isso é um exemplo público, né? De pecado público. Né? Não estou julgando ninguém aqui, não é? Mas era público, suas aulas são coisas assim, imundas, né? Terríveis, de imoralidades. E, então, e hoje nós vemos também em grupos que se dizem católicos, pessoas e jovens, aí na internet, às vezes, muitos ditos conservadores, né, que são conservadores, eu não sei o que conservam o pecado, não é? E a obscenidade, a depravação, só pode ser. Mas você entra na internet aí, em certos grupos se dizem católicos, centros católicos, não é? E lá, com esse tipo de palavreado, pessoas xingando, chamando palavrão e tudo isso, inspirado nesse homem, não é?
que era islâmico, não sei o que ele era qualquer coisa, né? Menos católico, muitos dizem que era um infiltrado, né? E parece, né, ligado à maçonaria, ao esoterismo, tudo isso, né? Os filhos dele também ensinam astrologia, ocultismo, todas essas coisas aí malucas, né? Então, e as pessoas seguindo esses maus exemplos, né? Ele é só um exemplo, né, de coisas ruins, né, que nós vemos aí, né? Então, atenção, né? E os jovens seguindo, basta um mau exemplo para as pessoas, os jovens seguirem. Né? Então, o escândalo, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, e palavras mesmo obscenas e ruins. E a juventude aí seguindo, né, esses maus exemplos. Então, cuidado com o que se assiste também. As suas bocas, que não sabem senão dizer obscenidades, são outros tantos sepulcros abertos, que não exalam senão podridão, diz São João Crisóstomo. O seu hálito, como que sai da podridão dos corpos amontoados numa fossa, infesta e transtorna a todos quantos sentem o fedor. Então, basta alguém falar alguma coisa ruim, né? Todo mundo já percebe, aquele ambiente já é outra coisa. Você chega num lugar, você já vê logo pelo âmbito das conversas. Né? Basta bar, porta de bar, né? Dessas danceterias, coisas, esses lugares aí do mundo, as conversas são todas, né, infectadas de mundanismo e de coisas perversas. Grupos de redes sociais, né? Então, muito cuidado com isso. Né? Televisão também, redes sociais, tudo isso está cheio de conversas. Tem gente que passa, né, dias e dias com conversas desonestas na internet e em grupos de relacionamento. Conversas assim, de coisas de obscenas. Né? Vê-se casos, toda hora se vê casos mesmo de suicídio, de morte, de confusão, de roubo, de assassinato, tudo por causa de coisas desonestas que se passam nesses grupos. Coisas pornográficas, né? Tem gente que, além de falar, infelizmente eu tenho que falar sobre essas coisas, né? Porque são reais, não se passam em Marte nem em outros planetas, né? Mas aqui no nosso mundo, não é real, né? E mesmo no meio tradicional, né, tem gente infectada com esse vírus, não é? De coisas desonestas, né? Então, além de falar coisas ruins com outras pessoas, que muitas vezes não se sabe nem quem é, se enviam fotografias, imagens, vídeos de coisas, não é, torpes, né, desonestas. Então, tudo isso são pecados, né, terríveis, gravíssimos e mesmo de escândalos. Né? Tem gente que tem Facebook, redes sociais, essas outras coisas também aí de negócio de foto, que você entra lá, a pessoa vem na igreja, me adiciona lá, não sei aonde, não sei o quê. Quando você vai ver, tem fotos imorais, indecentes, comentários, coisas assim, textos absurdos. Né? E as pessoas, não, fulano aqui é da igreja, não sei o quê. Ou quer ser seminarista, quer ser padre, quer ser religioso, religiosa, e você entra nas redes sociais dessas pessoas, são pessoas escandalosíssimas. Então, pelo amor de Deus, como é que um católico, a primeira coisa que, eu vim do mundo, ainda não sou convertido, mas você não sabe o que é pecado, não? Tem gente que posta foto em praia, posta foto em piscina, mal vestido, isso em lugares que eu posso falar. Né? Festas e coisas assim, né? Com roupas indecentes, com pessoas escandalosas. Então, tudo isso são escândalos, né? Que causam grande dano a quem ouve e a quem vê. Lê-se no Eclesiástico que o golpe do açoite deixa um vergão, mas que o golpe da língua despedaça os ossos. O golpe de um açoite, né, deixa uma marca terrível, um vergão, né, mas que o golpe da língua despedaça os ossos. Quer isto dizer que as feridas que fazem os flagelos abrem chagas na carne, porém as chagas que causam as línguas desonestas penetram
até os ossos de quantos as ouvem, pelo escândalo que lhes causam, especialmente quando se proferem em presença de pessoas inocentes e timoratas. Refere São Bernardino de Sena que uma donzela que vivia santamente, ao ouvir a uma jovem uma palavra obscena, consentiu em maus pensamentos e logo por tal modo se abandonou à impureza. Diz o santo que ainda que o demônio tivera assumido carne humana, não tivera podido cometer tantos pecados impuros como ela cometeu. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Às vezes, né, no ambiente onde tem crianças, sobretudo, né, ou na igreja, ou em lugares em ambientes religiosos, né, a gente tem que ter o maior cuidado com o que se fala, porque, como diz São Bernardino de Sena, bastou uma palavra obscena que uma pessoa falou, e aquela, por mais que fosse pura, que fosse, né, uma donzela, etc., uma jovem, né, bastou ouvir aquilo ali para consentir em tantos pensamentos, e depois, claro, quando você consente nisso internamente, deixa entrar no seu coração estas depravações, vem o ato. Diz que nem um demônio, se encarnasse, cometeria tantos pecados, não é, como aquela jovem. Então, e nos nossos ambientes católicos a mesma coisa. Eu canso de ouvir reclamação, isso nos meios ditos tradicionais. Né? Tem uma reunião, uma confraternização, né? Ou tem um retiro, alguma coisa assim, e pessoas falando todo tipo de mundanismo e de depravações, isso nos ambientes, né, católicos ligados à tradição. Né? Então, ou nós nos policiamos, ou então vai ser modernismo disfarçado. Né? Aqui as pessoas põem vestido, põem véu, tem missa tridentina e tudo, mas depois é mundanismo total, ou seja, não tem nenhuma diferença entre o modernismo. Então, condenamos tanto o modernismo, não é? Essas depravações que se passam nessa seita modernista conciliar, porém, intramuros, entre nós, se passa a mesma mundanidade, só que todo mundo travestido, não é, de tradicional, com roupa de missa, não é, falando coisas absurdas. Não é? E eu já ouvi falar muito isso, não é? Nos meios católicos. Inclusive, tem gente que diz assim, não vai na missa de padre fulano porque lá ele põe roupa nas pessoas, exige não sei o que de modéstia e prega muito contra os vícios, contra a praia, contra a piscina, não sei o que, não vai lá não, que ele é rigorista. Né? Vai no padre fulano, lá você pode ir, né, de calça, sem véu, de mini saia, de qualquer coisa, ele não fala nada, né? Não liga para nada, lá tem festa, tem outras coisas mais que eu não posso falar, mas procure certos padres que não falam sobre essas coisas de moral, né? Fala somente do amor de Jesus, da vida dos santos, de coisas assim coloridas, não é? Mas não que toque na vida prática. Isso eu canso de ouvir, não é? E é algo deprimente, triste, não é? Que haja isso no meio tradicional. Não vai em tal capela, quem é? Ixi, esse daí, não, só vive, não é, olhando o que a gente faz, critica, não sei o que, a gente não pode, é assim, é assado, não sei o que, eu quero ser livre, independente. Esse daí fica falando que as mulheres não podem ir na faculdade, que as crianças não podem estudar, que não sei o que esse daí é medieval. Não é? Então, não é? Como eu digo, eu lavo minhas mãos. Né? Infelizmente, o próprio meio tradicional está infectado de liberalismo, né? E muitos vão seguindo essa onda. Né? Bispo fulano é mais conservador, mas depois que morrer, né, o outro vai assumir, é mais jovem, mais liberal, vai abrir mais a coisa aqui pra gente, não sei o quê. Né? E a mesma coisa entre os padres. Né? Sabe, tem um que é exigente, não, vai confessar no outro, ou vai ser dirigido pelo outro, porque esse daqui... Não é? É muito rígido. Então, atenção, muito cuidado, né, com esse liberalismo, essa forma de viver. Né? Temos que viver diante de Deus, na presença de Deus. Deus está me vendo, eu não faço nada escondido. Né? E não adianta querer levar uma vida mundana. Então, essas conversas, esse espírito, esse escândalo se passa dentro da tradição. Né? Eu não vou nem citar grupos aqui, para depois não ser crucificado. Mas
Quem vive no meio, num ambiente tradicional, sabe muito bem onde pisa. O que profere palavras desonestas causa grande dano a si mesmo. Né? É evidente. Né? Vai para o inferno, se condena. Né? E é bom as pessoas começarem a evitar. Porque ninguém fala comigo, porque você só fala coisas ruins. Né? Olha, é bom evitar, não fala com aquela pessoa não, porque ali, né, boca suja. Né? Igual esse homem que eu falei no sermão. Dizem alguns, mas eu falo sem malícia. A esta escusa frívola e nécia, respondi eu já no primeiro ponto, que é muito difícil que alguém diga palavras desonestas sem ter complacência com as ideias que elas suscitam na imaginação, especialmente quando se pronunciam diante de moças e jovens casados, porque regularmente resulta delas uma secreta complacência que costuma ser semelhante a uma faísca elétrica que abrasa quando toca. Se o fogo se pega na estopa, abrasa. Pois, do mesmo modo, se um mau pensamento se alimenta na nossa alma, inclinada ao pecado, porque o corpo e a alma de todos os homens, como diz a Sagrada Escritura, estão inclinados ao mal. Sobretudo, o homem sente-se inclinado ao vício desonesto pela própria natureza. Todos nós nascemos com o pecado original e com essa má tendência, esta má inclinação. Por isso que vamos viver sempre pelejando. A nossa razão, o nosso entendimento iluminado pela fé quer uma coisa, quer as coisas santas, porém a carne vai querer sempre as coisas humanas, carnais. Por isso que haverá sempre esse combate. E se alguém põe fogo aí pronto. Se há uma ocasião de pecado, ou se vivemos nisso, falando essas coisas, atraindo essas coisas, é porque queremos. Então, eu falo palavrão, eu falo coisas desonestas, mas não é isso, não é pecado, eu não às vezes eu nem percebo, não é assim. É porque essa pessoa é uma pervertida. E está querendo perverter todos os outros. Então, tem que se afastar desse tipo de gente. Todos os homens estão inclinados ao mal. É por isso que a gente, isso tratando dos escândalos em geral, por isso que nós não recomendamos esse negócio de praias, de piscinas, de ambientes mundanos. Por quê? Porque temos essa inclinação. Uma vez a pessoa me falou, o senhor critica tanto praia, é tão bom ir à praia, a piscina, não sei o quê. Eu estou lá e eu não vejo nada. Eu falei, você é cega então. Porque se eu estivesse lá, eu estava olhando tudo. Uma pessoa vai o quê? Vai com a venda para a praia? Para não ver nada? Na frente a gente nua, do lado a gente nua, ao lado também. Então aí você não vê nada, então você é não sei o que você é. Humano não é, com certeza. Porque o ser humano ele vai ver logo o que não presta e vai incendiar tudo isso daí. Então esses ambientes de praia, de piscina, de academia, esses negócios de ginástica, você chega lá, é só sensualismo e imoralidades. Então, o que é que um católico vai fazer nesses ambientes? Mas eu não vejo nada. O senhor que pensa mal dos... Não, não sei o quê. É um anjo já? Só se for um anjo de luz. Porque todos têm essa má inclinação. Não adianta. É o pecado original. No modernismo se vê isso. Aí se junta mulher, homem, mulher, nesses grupos aí. E só dá confusão. Escândalo. Então, se não há por isso que a igreja separa os homens de um lado, as mulheres do outro, as reuniões, retiro para moços, retiro para os jovens, tudo é separado. Porque se juntar, dá problema. E a mesma coisa são esses outros ambientes ou conversações. E por isso diz Santo Agostinho que nesta espécie de combates, se não somos muito cautos e prudentes, todos nos achamos enlameados e poucos sairemos vencedores, contaminados. É uma luta terrível, é um combate. Somos muito tentados e provados e poucos saem vencedores destes combates por causa dessa má inclinação. Sobretudo, o homem sente-se inclinado ao vício desonesto pela própria natureza.
Então, não achar que Deus vai, não, eu posso fazer tal coisa, eu posso fazer isso ou aquilo, sem os auxílios da graça de Deus, não adianta. Tá? Vamos cair sempre. Por isso que temos que ter muita devoção a Nossa Senhora, que é a Virgem das Virgens, a Santíssima, a Puríssima, não é? Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo. Temos que ter grande devoção a São José, também, que é seu esposo castíssimo. Toda a Sagrada Família é um exemplo de modelo de virtude, de santidade e de castidade. Nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Passou toda a sua vida em castidade, em oração. Nosso Senhor não levou uma vida matrimonial. Por isso que os religiosos, imitando a Nosso Senhor, seguem esse exemplo também de levar uma vida de castidade, porque ele mesmo não casou. A Santíssima Virgem e São José casaram-se, mas levaram uma vida de castidade, de muita oração. Então são nossos modelos, a Sagrada Família. Então, em vez de seguir por aí essa gente maluca ou pessoas que escandalosas ou que induzem muitas almas ao erro e ao pecado, seguir Nosso Senhor, Nossa Senhora e São José e pedir a intercessão deles. Eu não consigo parar de xingar, de chamar palavrão ou de falar coisas ruins, desonestas. Peça a Nossa Senhora. Peça a São José que ele livre desse vício diabólico. Consagre-se a Nossa Senhora, reze o rosário todos os dias, em vez de abrir a boca para falar impropérios, ou coisas desagradáveis, ou xingamentos, ou coisas ruins, ou obscenidades, abra a boca para louvar a Nossa Senhora, rezando o seu Santo Rosário, e aí você vai receber muitas graças. Então, hoje nos limitaremos a isso, as coisas ruins de gente que... como o mudo, como diz Santo Afonso no Evangelho de hoje, Nosso Senhor soltou a língua do mudo para que ele falasse coisas boas, e depois ele saiu falando coisas assim, louvando a Deus e agradecendo, mas muitos, às vezes, Deus tem que fechar, prender a língua, porque se soltar, sai falando coisas terríveis, E com certeza a maioria de vocês aqui conhecem pessoas assim, seja na família, gente próxima, seja amigos no trabalho, na rua, ou gente da igreja também, que tem de se policiar, porque senão vai gerando muitos escândalos. Fora, que aí vai ser para um outro dia, um outro sermão, só para os difamadores, que tem uns também, que em vez falam coisas ruins também, mas da vida dos outros, Conversa, língua ferina, falando mal de um, de outro, intrigas, mentiras, etc. Mas isso vai ficar para um outro sermão. Ave Maria Puríssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.